A arte é um oxigênio, né? A arte é uma inspiração, a arte é um modo de viver. Eu fico muito assim, vendo essa projeção, né, que as coisas vão se dando, né? Eu tenho muito cuidado para ver cada passo que eu tô dando, né? Porque eu acho que cada trabalho é um ser, né? É uma coisa que está sendo gerada com essa energia que eu acredito. Então, eu não tenho a intenção de criar uma fábrica de esculturas. Eu acho que a minha pegada é trabalhar dessa forma com a minha energia, sabe? É passar para as pessoas que meu trabalho tem essa conexão. Eu acho que é isso que atrai, né? Você trazer uma energia do que você vive, do que você acredita, para ela ser materializada dentro de uma peça. As formas do meu trabalho, né? Tem formas que... as formas são muito inspiradas no movimento da natureza, né? Eu presto muita atenção, assim, por exemplo, eu imagino o desenho do vento nas ondas, aí surgiu a peça Fly, o movimento do mergulhar do mar beijando a areia, aí surgiu a orla. Então, a conexão desse fragmento, desse start, desse momento que eu enxergo, que é o meu olhar perante a esses estalos da natureza, que me inspiram e eu vou criando formas. Eu sou artista plástico, nascido em Niterói. Comecei a minha inspiração, o meu despertar pela arte foi através da minha avó. Quando eu tinha 7 anos, ela começou um curso de pintura e desenho, onde eu tinha 7 anos e ela tinha 76 anos. Foi uma lição para mim que tudo que ela aprendia lá, ela me passava para mim, né? Então isso para mim foi um despertar de uma coisa nova completamente. Comecei com lápis, depois passei para pintura e tal. E o mais incrível, eu acho que ficou marcado também, é essa coisa da idade, né? De nunca é tarde para você começar, né? Recomeçar. A vida foi me levando muito para o lado designer gráfico, né? Eu fui nesse caminho aí como designer, comecei com estamparia, comecei com estampas de camisa, fazia tipografia também, tudo à mão. Isso criou também para mim uma habilidade bem interessante em termos de... Eu já tinha alguma coisa de desenho forte, mas criou a habilidade de tipografias, de traços, de finalizações de desenhos de uma forma bem interessante, né? A técnica que eu sempre usei, né, é aquela coisa do papel em branco, né? Você partir do papel em branco para sempre começar as coisas, né? O papel em branco para mim é o universo, onde você, como a filosofia fala, você traz do mundo das ideias e você começa a transbordar isso no papel, né? Nos primeiros rascunhos e tal. E eu sempre tive uma coisa que o primeiro traço, eu acho que é a conexão que você tem com esse mundo das ideias. O primeiro traço, ele sempre traz uma força bem grande, no sentido da essência que você quer dar alguma forma. Eu tive um momento que eu resolvi meio que dar uma desconectada. Foi quando eu fui para Florença, na Itália, que eu queria fazer uma reconexão com a arte, com essa coisa da experiência internacional e tal, uma coisa de olhar o mundo, como é que é o mundo lá fora, né? Foi um desses cafezinhos que você vai tomar um café com um amigo no CCBB, tinha uma exposição do Anish Kapoor. Então eu fui naquela exposição como quem não quer nada, e aquela exposição foi uma coisa de louco, porque aquilo ali foi a segunda reconexão que eu tive forte com a arte, que é o que? É você sair de uma exposição completamente transtornado. Você sair de uma exposição
um sentido que você não tem como analisar se é feio e bonito. Eu saí da exposição diferente. Então esse sentimento dessa diferença, de você entrar de uma maneira e sair de outra, que me deu o start de falar assim, pô, eu preciso fazer isso, eu preciso tirar essa coisa da arte dentro de mim de uma forma mais evidente, né? Essa que foi o meu segundo despertar para a arte. Esse momento de conexão com a arte me fez tomar uma decisão de desconstruir, vamos dizer assim, o designer, Albenzio, o designer, e criar um novo Albenzio, que seria o Albenzio Almeida na parte da arte. E eu comecei a estudar sobre vários assuntos e tal, inclusive até desenvolver uma técnica, né? A minha ideia era criar uma técnica única e buscar uma forma única de ter uma personalidade bem grande no meu trabalho. Foi aí que eu comecei a estudar o processo de oxidação, né? Que para muitos acaba sendo uma coisa pejorativa. Eu falei assim, pô, vou dar uma ressignificação para isso, que eu acho que pode ser uma coisa linda eu trabalhar a oxidação e trabalhar uma energia, que seria a energia do mar, que é um elemento forte que oxida as peças de ferro. Eu falei assim, eu vou fazer uma desconstrução desse movimento e vou criar uma nova técnica, que seria a técnica de quê? Oxidação natural pela água do mar, onde o que eu trago de novo, o que eu trago de novidade? É a energia do mar na peça. Então eu faço o processo todo, acompanhando a oxidação, e depois eu desconstruo essa oxidação, vedando esse contato do oxigênio, e isso acaba tornando uma peça única, uma peça bem bacana, de uma textura incrível, e dá um resultado bem legal nas peças. O primeiro trabalho que eu fiz relacionado a essa técnica, né, foi o primeiro trabalho assim que eu digo de arte, né, que eu coloquei essa técnica para um cliente, né, uma coisa meio assim ele me contou que pô, ele procurava uma escultura do Rio e não achava lugar nenhum. Eu falei assim, pô, vou fazer uma escultura para você, se você não gostar, não precisa me pagar não, vou criar uma coisa especial para você. Ele já era meu cliente do design, acabou sendo meu primeiro cliente de arte. Então eu criei uma peça bem bacana, chamada Rio Open, que é um dos carros-chefes aí dentro desse lado figurativo que eu faço. Então eu fiz essa peça para ele, ele adorou, colocou na recepção do escritório dele. E eu tirei uma foto despretensiosa na época, isso foi em 2014. E bombou. Na época, 60 mil visualizações, mais de 60 mil visualizações, foi uma coisa que na época Facebook, nem existia Instagram, foi uma coisa que fez muito sucesso. E isso começou a desenrolar no sentido mais comercial da coisa e começando a ter um nome ligado a essa energia e essa coisa dessa conexão com o mar. Foi então que eu escolhi um lugar para morar e para trabalhar que me reconectasse com a minha ancestralidade, né? Quando eu era adolescente, eu velejava de barco na Lagoa de Araruama, então para mim era uma coisa muito mágica atravessar a lagoa para mergulhar no mar. Estou em Praia Seca agora, né? Então eu faço meu trabalho, tenho meu ateliê, modifiquei todo um estilo de vida em prol do que eu acredito em relação ao trabalho, em relação à vida. E essa conexão, né, com a natureza, essa coisa do bem-estar, essa coisa de trabalhar perto da natureza, ter uns horários e tudo, é uma coisa que me dá uma conexão bem grande. Eu comecei a pesquisar e comecei a buscar raízes salinas, né? Quase numa expedição arqueológica, de trazer a surpresa de resgatar umas raízes embrenhadas na areia e tal. Eu fazia tipo umas escavações, quase eu me sentia um arqueólogo fazendo isso, né? E isso me deu muito prazer assim, de trazer
umas formas que estavam escondidas, eu trazer isso à tona. Eu acho que isso deu um sentido muito forte ao meu trabalho. A própria madeira, eu comecei a olhar para a madeira de uma forma diferente, né? Eu comecei a visitar madeireiras e tal, e comecei a perceber aquelas madeiras lá no fundo dos galpões, quase como se fosse um grande cemitério, assim, aquelas chapas enormes, meio que perdidas ali ao fundo, empoeiradas e tudo mais. Aí eu falei, eu tenho que ressignificar isso, eu tenho que trazer à tona a beleza, porque essas madeiras todas eram árvores lindas, maravilhosas, que hoje elas estão meio que jogadas num canto, assim, um emparelhado em cima da outra, assim. Aí eu me dei uma missão, assim, de trazer uma energia nova para essas peças, tratando elas com carinho, com uma técnica bacana, para elas voltarem a brilhar, voltarem à sua exuberância de quando eram lindas como árvores, como parte da natureza. Eu quis fazer essa ressignificação trabalhando peças de madeira mais elaboradas, mais trabalhadas assim, e sempre com desenhos relacionados à natureza, relacionados ao desenho do vento, relacionados a formas orgânicas e tal. Então isso foi um complemento interessante do meu trabalho, que a técnica inicial de ferro, depois eu tenho a coisa das raízes e também as madeiras. Então são os elementos que fazem parte do meu dia a dia, assim, de trabalho, e que eu busco, assim, cada vez ir melhorando essa forma de apresentar esse tipo de trabalho. Eu vindo para essa região, onde eu tenho meu ateliê e tal, teve uma mudança muito grande com o estilo de vida, os horários e tudo mais. E trabalhar com ateliê é uma coisa bem interessante, porque a minha rotina é fazer os mergulhos das peças no mar, as peças de ferro, depois eu trago para o ateliê e deixo elas oxidando, e vou acompanhando esse processo, né? Deixo elas penduradas assim, para estar sempre olhando como é que está o processo. Essa conexão do dia a dia com os materiais semi-prontos, o espaço de laboratório que é o ateliê, é uma conexão bem interessante, né? Porque eu fico no espaço de funcional, mas eu tenho a rotina de sair para o mar ou sair para a lagoa como parte do meu dia a dia, como parte integrante da rotina do ateliê. Eu acho isso muito interessante. É como se você quase fosse bater cartão na árvore. Eu acho interessante isso. É quase como a natureza fizesse parte do teu chão de fábrica. Você trabalha de acordo com o tempo da natureza. Se está chovendo, você faz um tipo de coisa. Se está sol ou se está muito quente, você tem sua rotina que é muito relacionada ao dia que está fazendo, às condições do clima e as inspirações, né, que vão surgindo no decorrer do tempo, né. Eu venho para o ateliê bem cedo, né. Minha rotina é chegar cedo, né, e aproveitar o tempo mais fresco, né. Então eu vou abrindo todos os portões e tal para essa coisa de fluir a energia da manhã, né. Eu tenho peças de madeira meio que soltas, espalhadas no ateliê, que eu sempre vejo formas diferentes, elas sempre me inspiram assim de estar trazendo, de repente numa sombra, num detalhe, estar trazendo inspirações para novos formatos de trabalho, né? Tem uma parte que eu cuido como se fosse a galeria, onde eu faço uns testes de sombra e tudo mais na apresentação das peças, que eu acho muito importante esse complemento que é o estudo de luz no resultado final das peças, né? Mas o dia a dia é muito assim, dividido na questão de trabalhar com ferro e trabalhar com madeira, né?
Então eu busco fazer um tratamento na madeira, no sentido de forma, bolar umas formas novas de acordo com alguns desenhos, algumas inspirações, né? Às vezes um veio da madeira diferente já dá uma inspiração para um tipo de trabalho específico. Esse dia a dia ele é uma coisa constante, né? Cada dia não é uma rotina muito seguida direto, né? É uma coisa que flui muito na circulação do ateliê, né? Tem dia que é mais forte a questão de trabalhar com a madeira, tem dia que o ferro traz uma conexão mais forte, então eu acabo indo para o lado do ferro. Eu acho que quando você acorda de manhã e está com um tipo de olhar para uma determinada coisa, uma determinada técnica, aquilo ali meio que flui, te atrai para um material específico e tal. É uma coisa meio que te leva naturalmente para você se sentir conectado ao elemento que você está trabalhando, né? Eu vejo muito isso. Eu quero mostrar com o meu trabalho todo um sentido, né, de resultado, né, que envolve a conexão com a natureza, né, ligado às formas da natureza, o conceito, né, de trazer conceitos bacanas assim pro trabalho, né? E aliar isso a uma técnica que a natureza é parte integrante desse ingrediente, né? E trazer com isso, vamos dizer assim, quase um aparato, né? Um trabalho bem estruturado, bem conceituado, tecnicamente bem feito, né? Essa minha missão aí é buscar sempre isso, evoluir na questão de técnica, de apuramento do trabalho e sempre criar um conceito forte, né, de tratamento para esse trabalho, de carinho para esse trabalho, de estudo em cima da forma, em cima do conceito, em cima do material que eu coloco no trabalho. Eu acho que esse daí que é o desafio, né, de trazer isso e explanar isso no trabalho, né? Eu acho que isso daí é uma coisa bem significativa, assim, para o meu trabalho, e a minha comunicação busca trazer um pouco isso, né? Trazer um pouco dessa atmosfera do meu dia a dia, apresentando o trabalho, apresentando as peças, apresentando as esculturas. E eu acho que isso me traz um diferencial bem bacana, assim, para atrair um público, um público que está conectado com essa necessidade de ter um porquê, de ter peças com uma verdadeira essência, né? Seja em casa, seja para colecionar uma peça, seja num ambiente de trabalho, ou seja no ambiente que ela quiser. Ela tem uma peça que ela tem uma energia, uma força que dá para sentir.